Boa noite a todas, a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas, a todos. Boa noite. Boa noite. Sou a Fátima Antônio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ao cumprimentar a todas e a todos, estão entrando ainda, temos gente entrando. Quem puder ficar com a câmera ligada, é bacana, porque a candidata também vê as pessoas que estão participando, as expressões, né? Quem não puder, não tem problema. A nossa dinâmica aqui nessa noite é uma dinâmica... esse é o terceiro encontro que nós estamos fazendo, e a nossa dinâmica é uma dinâmica em que nós passamos a palavra para a Maria Cecília Parasmo, que faz a abertura do nosso encontro, da nossa roda de conversa, da nossa reunião. Em seguida, eu passo a palavra aos candidatos, né? E hoje nós teremos apenas uma candidata, que é a Joyce Hassermann, já que o Gilmar Tato declinou da participação agora há pouco, por conta de programa eleitoral, tem que regravar o programa eleitoral. Então, Desculpa, Floriano Pesaro, boa tarde, boa noite. Boa tarde, eu estou representando o candidato Gilmar Tato, Fátima Antônio. Não, tudo bem. Eles mandaram uma carta, né, dizendo dos compromissos do candidato, exatamente no mesmo horário, e eu vim representando o candidato. Tá, mas de qualquer maneira, a dinâmica era com os candidatos, portanto a gente vai ficar com a Joyce. Você obviamente pode perguntar, enfim, participar normalmente, mas a nossa dinâmica nós estamos convidando somente os candidatos, então a não participação do Gilmar hoje, o que não impede ele participar em outra oportunidade, porque nós estamos fazendo um ciclo de encontros, né? Não são debates, são encontros. Depois da fala da Joyce, nós vamos abrir, então, para perguntas. Eu peço a todos que façam perguntas de até 1 minuto e meio, né, de forma objetiva, para que a gente possa escutar o maior número de pessoas, e também se manifestem pelo nosso chat, né? Embaixo aí da sua tela tem lá o chat, então você pode pedir para falar no chat ou mesmo fazer algum movimento que eu possa identificar, não é? Mas o interessante é fazer pelo chat o pedido da palavra, que eu possa depois, em seguida, passar para que todos possam participar. Eu tenho 2 perguntas preparadas também pela equipe do Grupo Criança na Creche. Então, tem 2 perguntas que eu farei depois da fala da primeira fala da Joyce, e, em seguida, abriremos, então, para perguntas. Tá? Nós estamos com 22 pessoas na sala. A Joyce já está conosco, ela pediu alguns minutinhos, porque como nós também abrimos a sala com alguns minutinhos de atraso, ela pediu mais alguns minutinhos para que ela possa já fazer a transmissão da sua casa, o que fica melhor do ponto de vista do sinal, né? Da internet, do sinal. Então, mais uma vez, Maria Cecília dando boa noite a todos. Não sei se a Joyce já está a postos. Eu estou entrando na garagem aqui, Floriano. Mais um minutinho que é o tempo de pegar o elevador e já te chamo. Tá ótimo, tá ótimo. Então é isso. Então todos bem de saúde? Vamos aguardar a Joyce, então, para eu fazer a abertura, tá bem? Todos bem de saúde? Todos bem. Floriano, eu gostaria de reiterar que o candidato Gilmar Tato encaminhou uma carta para vocês, acho que no período da tarde hoje, dizendo que não poderia estar presente, e aí vocês pediram, inclusive, quem iria representar. Então, só para constar que eu vim preparada para representar o candidato. Se não for possível, a gente agradece assim mesmo.
Por Fátima. Floriano, posso... Pois não, Maria Cecília, pois não. Maria Cecília é uma das... Viu, Fátima? Maria Cecília é uma das mentoras do grupo e coordenadora aqui dos nossos encontros com todos, a quem eu aproveito mais uma vez para agradecer, porque todos estão pro bono, né, se dedicando a esse encontro. Maria Cecília. Obrigada. Então, eu gostaria de conversar com a Fátima, uma palavra, de me direcionar a Fátima, agradecer a presença dela, viu, Fátima? Mas faz parte, esse encontro com os candidatos foi estruturado de uma forma que, para se apresentarem como conversa, porque não é debate, é uma conversa com os candidatos, uma das regras, porque toda organização tem que ter as suas regras para funcionar. Como eu vou reforçar o que o Floriano falou. Aí atrás, mas vamos lá, estamos em casa e essa é a ideia da Maria Cecília e de todo o grupo, de toda a equipe, de todo o time do Criança na Creche, que fosse de fato uma roda de conversa. A ideia é essa, né? A ideia é entender um pouco o que cada candidato pensa em relação à questão da primeira infância e, especialmente, da expansão de vagas em creche na cidade de São Paulo, especialmente nos bairros mais vulneráveis, nos territórios mais empobrecidos da cidade de São Paulo. Mais uma vez, ao agradecer a presença da Joyce Hasselmann, candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, em breve vou fazer já a nossa apresentação. Nós teremos, então, Joyce Hasselmann, que é deputada federal pelo PSL de São Paulo, sendo a mulher mais votada para a Câmara dos Deputados da história do Brasil, com mais de 1 milhão de votos. Foi também a primeira mulher líder do governo na Câmara dos Deputados. É jornalista, radialista, escritora, comentarista, ativista política. Trabalhou na rádio CBN, Band News, FM, na revista Veja como apresentadora do TV Veja e também na Record. Essa é a nossa candidata, Joyce Hasselmann, do PSL à Prefeitura de São Paulo. E nesse momento eu passo então a palavra para a abertura dessa nossa roda de conversa, a Maria Cecília Parasmo, que é mestranda do programa mestra dos programas de Ciências Humanas da Universidade de Santo Amaro, possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Moema. Atua na Clínica Psicanalítica de Orientação Lacaniana, prestou atendimento voluntário aos internos da FEBEM no ano de 97 e coordena o grupo Criança na Creche, com um projeto focado na primeiríssima infância e uma particularidade da Maria Cecília é que ela é praticante do canto e do piano. Com a palavra, Maria Cecília Parasmo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, veiculando, mais uma vez, a importância do investimento nas nossas crianças. Um país que não investe nas suas crianças não tem futuro, né? Então, o nosso futuro está nesse investimento. Para falar um pouco da criança, é sabido, a criança nasce incompleta. Ela não fala, não tem dentinhos para mastigar, ela não se movimenta porque a parte neurológica ainda não está funcionando em termos de... A mielina ainda que forra os axônios para que haja conexões neuronais, não está pronta a camada de mielina, ou seja, a criança está incompleta. Com isso, eu quero dizer que ela está dependendo dos cuidados de outrem. Essa outra pessoa que vai cuidar dessa criança tem que ter responsabilidade e saber o que está fazendo, que ela está cuidando de um ser que está ali à disposição dela para aquilo que seja feito. E nos dias de hoje, sabemos dos avanços da neurociência. Então, é sabido que se você investir na criança com boa alimentação, sono e estímulos, e amor, carinho, afeto, essa criança desenvolverá
todo o seu potencial de inteligência para aprender e poder estudar na vida e se transformar em alguém na vida. A exemplo, eu não perguntei para o Ivair Gontijo, que é um representante importante de trabalhos espaciais na NASA. Ele veio de uma vida do campo, filho de pais que não escreviam e não liam, e ele é uma projeção internacional em termos de conhecimentos espaciais, ou seja, investir na criança é uma maravilha, porque a criança é uma incógnita, e agora com as descobertas da neurociência não há como não se fazer isso, não levar a criança a sério, né? E falando na neurociência, nesses avanços, eu não posso deixar, antes de passar a palavra de volta para o Floriano, não posso deixar de falar da questão legal. Nós temos leis brasileiras, nós somos um país, em termos de leis, um país avançado. Em 1988, temos a Constituinte. Em 1990, o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 1996, Lei de Diretrizes e Bases. Essas leis todas falam do direito que as nossas crianças têm de receberem educação. Educação no sentido amplo da palavra. Então, as leis têm que ser obedecidas, a criança tem que ser respeitada. Então, a proposta aqui é o que é? É que o governo faça a sua parte, com seriedade e com apoio da sociedade. Então, a sociedade, ficando alerta para esse fato, e o governo, a Prefeitura do município de São Paulo, estando atenta para a primeira infância, sabe que devemos investir para que haja creches de qualidade, que não seja depósito de criança, creches de qualidade para atendimento das nossas crianças. Lógico que a mãe precisa trabalhar, mas um país adiantado obedece às leis, porque esse aqui é um país democrático de direito. Tem que obedecer às suas leis. Então, vamos pensar na criança como um projeto da mais alta importância. Eu passo a palavra de volta ao Floriano e, mais uma vez, reitero o prazer de ter a Joyce aqui conosco essa noite e gostaria que o Floriano mencionasse o apoio que estamos tendo de várias entidades para nesses nossos encontros com os candidatos. Passa a palavra. Obrigado, Maria Cecília. Queremos, então, agradecer o apoio que temos recebido nesse grupo, Joyce. É importante aqui destacar para que você também saiba quem nos ajuda na organização. O apoio institucional do Grupo Criança na Creche é da Virada Feminina, da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, Mulheres da Verdade, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, a Libra, Fundação Baquiana, o IBREI, Instituto Brasileiro do Desenvolvimento das Relações Empresariais Internacionais, e a ABIME, Associação Brasileira Internacional de Imprensa de Mídia Eletrônica. Nesse momento, passo a palavra à candidata Joyce Hasselmann para falar do tema. Joyce, é com você, querida. Obrigada, Floriano. Obrigada, Maria Cecília. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou... Estou com pelos de gato aqui, gente. Meus gatos estão em torno de mim, eles ficam aqui, eles estão aqui enquanto eu estou falando, estão aqui do meu lado. Eu vou tentar ser bem objetiva para a gente tentar obedecer aí o tempo de meia hora. Então, eu vou falar rapidamente para abrir o espaço para as perguntas. Eu acho que fica mais produtivo assim, para que vocês possam ir direto, né, no tema específico envolvendo a educação infantil e as creches, mas nas perguntas mais direcionadas. Essa é uma grande preocupação que eu tenho, né, da criança na creche, numa escola adequada, numa escola planejada, e é uma preocupação muito maior do que a preocupação oficial. Por que isso? Porque, segundo o site da prefeitura, nós temos aí 22.700 crianças fora das creches. Eu, particularmente, estou longe de acreditar nesse número, mas ainda que seja um número real, eu tenho que pelo menos multiplicar isso por 2 ou 3, porque nós estamos aí num pós-guerra, e ano que vem, muita gente que podia pagar uma creche particular já não vai poder pagar. Isso vai acontecer tanto nas creches quanto nas escolas municipais. A gente vai ter uma demanda muito maior do que a demanda oficialmente vendida como uma demanda real hoje, né? E olhando a situação,
eu não consigo entender a dificuldade que se tem para resolver um problema que é um problema prioritário e que é relativamente simples de ser resolvido, né? E eu estou falando aqui não só como candidata, mas como mãe que precisou muitas vezes levar filho para o trabalho porque não tinha onde deixar, né? Eu muitas vezes tive que levar, quando eu apresentadora de jornal, né? Tinha gente que trabalhava comigo, mas e aí, quando falta a pessoa que está trabalhando com você, você faz o quê? Aí você pega o filho debaixo do braço e leva para o trabalho, né? Muitas mães passam por isso que eu estou passando, por isso que eu passei, né? E eu sei quais são as dificuldades. Eu coloquei a minha equipe de governo para pensar em soluções, além daquelas soluções básicas. Quais são as soluções básicas? Ah, tá bom, a gente tem que ter mais vaga de creche, então para construir creche demora um pouquinho mais, e aí também tem que ter dinheiro dentro do orçamento, então a gente fica meio travado com o orçamento, quantas creches dá para construir com o dinheiro do município, então essa é uma parte da solução básica. Ou voucher, que também é uma solução básica e rápida. Mas tem uma outra solução para isso, e a solução passa por parcerias público-privadas. Então, dentro do meu plano de governo, já está claro que pelo menos uma creche em cada estação da CPTM eu vou construir sem gastar um único centavo do dinheiro público. E eu vou explicar como é que isso vai funcionar, né? São as creches na estação. Então, a gente coloca lá 26 creches nas estações da CPTM. Nós temos de movimentação de pessoas nessas estações em tempos normais de temperatura e pressão, né? Tô descontando aqui o Covid, porque espero que a nossa vida volte ao normal, né? Já passou do tempo. Então, vamos considerar que será uma vida normal a partir de janeiro, né? Mesmo com todos os cuidados. Então, são mais de 3 milhões, quase 4 milhões de pessoas que circulam por essas estações. Daí, a gente já tem uma ideia da quantidade de mães que trabalham e que tomam o transporte nessas estações. Esses terrenos são terrenos públicos e podem ser utilizados para a construção de creches. Porque facilita a vida da mãe, assim, de uma maneira sobre-humana. Ela vai sair de casa, vai passar pela estação, um volume considerável de mulheres, ela deixa a criança na creche, na estação, ela vai trabalhar, a creche com horário estendido, e ela volta, pega a criança e vai embora. E aí, alguns podem perguntar, tá, mas como é que você vai fazer para construir 26 creches assim, do dia para a noite, rapidinho? Como é que faz esse negócio? É muito simples, né? Se nesses espaços passam tantas pessoas, essas pessoas consomem. Essas pessoas consomem. Então, se você concede à iniciativa privada parte desse espaço para que ela construa de toda a estrutura física, não só para a creche, mas também para uma unidade básica de saúde e também para uma unidade da Guarda Municipal, que aí você integra tudo. Você vai ter creche, saúde e segurança, né? Mas do lado você pode ter um café, você pode ter uma revistaria, você pode ter lojas para que aquele espaço seja explorado. Quem não gosta, né, do pãozinho na chapa com café com leite? Atinge todas as classes, né? Todo mundo gosta. Então, quem for trabalhar, vai consumir. E por menos que essas pessoas consumam, nós temos aí quase 4 milhões de pessoas passando por essas estações. Então, a geração de dinheiro ali vai interessar qualquer investidor. Eles vão querer colocar o dinheiro ali. Então, para mim, é uma maravilha, porque eu não vou precisar direcionar orçamento e aquela confusão toda. Eu vou ter uma construção rápida dessas creches, que a gente pode fazer em bloco, todas de uma vez, não precisa ser uma por vez, como é essa operação tartaruga que a prefeitura muitas vezes faz para construir creche, né? Eu vou ter o parceiro da iniciativa privada ganhando dinheiro e eu vou ter a criança com uma vaga numa creche e uma creche nos padrões que nós queremos para as nossas crianças. Então, é um pedaço do problema, mas um pedaço considerável do problema que a gente vai resolver e que certamente vai desafogar todo essa fila aí por uma creche. Eu também coloquei no meu plano de governo o seguinte compromisso. Tem que ter prazo para a criança ter uma vaga na creche. Não adianta entrar numa fila e ficar esperando. Então, do mesmo jeito que a prefeitura é rapidinha em aplicar multa, se você, né, avança o sinal, ou se você não paga o seu IPTU, vem a correção de 0,33%, né, por dia lá no seu IPTU. Então, a prefeitura rapidinho aplica a multa. Então, eu estou fazendo o efeito reverso. Se a prefeitura não resolver o problema da vaga na creche em 2 meses, vai ter que pagar a creche particular. E acabou, né? Então, isso vai obrigar também, né, toda a máquina a andar mais rápido para resolver esse problema, que é um problema que está longe de ser insolúvel, gente. Está longe de ser insolúvel, né?
é uma coisa relativamente simples, que faz uma diferença danada na vida das mães. Inclusive, há muitas promessas, né, de creches noturnas, creches 24 horas. Eu acho que tem que fazer um mapeamento para que a gente saiba aonde a gente coloca essas creches noturnas, porque para as mães que trabalham, por exemplo, em shopping, em restaurante, é muito complicado você não ter onde deixar o filho, né? Então, é preciso que a gente faça esse mapeamento. Então, claro que não dá para colocar em toda a cidade creche noturna. Também seria uma promessa vazia, né? Seria estelionato eleitoral. Mas dá para a gente fazer um levantamento de onde é mais necessário. E até mesmo as estações da CPTM resolveriam, né, esse problema, a creche na estação. Então, de modo geral, né, envolvendo a creche, esse é o programa. Eu tenho outros para a educação infantil, mas eu acho que o foco é mais creche. É uma grande preocupação que eu tenho. E por vários motivos, não só pelo desenvolvimento neurológico, pelo desenvolvimento de toda a saúde da criança, educacional da criança, pela saúde da família, né? A família está segura de que a criança está num lugar seguro, mas a gente está falando também de segurança. É o que nós vemos, né, de acidentes ou até de crimes envolvendo crianças que muitas vezes estão em casa, pequenos cuidados por irmãos um pouquinho mais velhos, então são pequenos cuidando de pequenos, né? Isso é uma coisa que me preocupa demais, é uma preocupação que eu tinha muito, assim, com os meus filhos pequenos. Quer dizer, você coloca alguém dentro de casa para trabalhar, eu saía fazendo as minhas orações, assim, a pessoa tem uma, né, tá tudo bem, tem um baita currículo, mas aí eu ficava pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa com meu filho, se acontecer alguma coisa com meu filho, mãe sempre pensa nisso, né? Então, eu quero dar condições para que essa mãe vá trabalhar com a mais clara certeza e a segurança de que o filho dela vai estar bem cuidado, vai estar bem alimentado, vai estar no processo de desenvolvimento saudável, né, tanto intelectual quanto de saúde, para que ela saiba que quando voltar para casa vai encontrar seu filho em segurança e vai levar o seu filho para casa. Então, esse fora do básico, que é aquele básico que todo mundo diz que vai fazer, eu não vou nem falar do básico, porque o básico tem que fazer mesmo, então não vou perder tempo falando do básico, né? Mas fora do básico, essa é a linha que eu quero seguir em relação às creches. E aí eu abro para que vocês possam perguntar. Joyce, muito obrigado. Ótima explanação. Eu vou fazer primeiro, antes de abrir a todos, a todas, eu vou primeiro fazer a pergunta que foi programada pelo grupo Criança na Creche. São duas perguntas que se complementam. A primeira é que, diante da carência atual de vagas em creche, nos 10 distritos de maior vulnerabilidade do município de São Paulo, qual será a estratégia que você escolherá como a arte de coordenar ações na resolução desse problema? E a segunda é, qual a tática que você pretende utilizar no sentido de como proceder a fim de realizar aquelas ações previamente coordenadas? Então, na verdade, Joyce, aqui a pergunta ela se distribui em duas grandes áreas, né? Qual a estratégia, que eu acho que você, de alguma forma, relatou aqui para nós, e qual é a tática, né? Quer dizer, como é que você faz o plano tático? Eu aproveito para colocar já no plano tático a questão. Você fala da CPTM como uma possibilidade, mas a CPTM é um órgão do Estado. Essa já é um plano tático de articulação com o Estado para esse tipo de realização? Então, ficam aqui já as duas perguntas. Eu não tenho nenhum problema de relacionamento com o governador do estado, Floriano, você sabe disso, né? E eu tenho um compromisso, apesar de que o candidato do governador é o Bruno Covas, eu não sou candidata do PSDB, eu não estou no PSDB, porque eu não quis estar, justamente porque eu tenho esse alinhamento mais à direita, né? Então, vocês sabem disso. Mas tem uma relação muito respeitosa com o governador, e é o compromisso dele de que, de maneira alguma, ele embaraçará a minha vida em sendo eu eleita prefeita. Então, todas as parcerias que eu me proponho a fazer, eu já previamente conversei, não só com ele, até com figuras do governo federal, porque tem coisa que eu vou precisar de dinheiro do governo federal, e eu sou boa nisso, né? Eu sou a deputada que mais trouxe emendas para São Paulo, mesmo com as confusões que houve entre mim e os filhos do presidente. Que eu vou lá e arranco na unha dinheiro para o povo, e foi o que aconteceu. Eu fui quem mais colocou dinheiro aqui na saúde e no social, de todos os parlamentares, inclusive aqueles antigos que estão aí acostumados a fazer liberação de emenda. Então, eu sou boa nisso. E quando eu falo também das PPPs, eu também já assuntei, né, parcerias para isso, para que
eu não fale uma coisa vazia, né? Uma coisa vazia é estelionato eleitoral, e é uma coisa que eu não faria. Então, eu já tive uma conversa prévia com o governador, já tive conversas prévias com ministros, já tive conversas prévias com parceiros da iniciativa privada. Então, dá para fazer e não haverá nenhum tipo de impedimento, até porque não é só na área da educação que eu farei parcerias com o governo do estado. Também na área de segurança. Eu tenho várias ações na área de segurança envolvendo Cracolândia, envolvendo a questão dos moradores de rua. Então, tem várias áreas em que eu vou precisar fazer parceria com o governo do estado e essa parceria vai funcionar muito bem, obrigada. Não há aqui nenhum tipo de retaliação ou caça às bruxas. Então, as creches na CPTM, elas vão acontecer, né, de qualquer forma, e imagino que o governador ficará feliz da vida, né, porque é algo que vai ajudar a resolver aí as questões de São Paulo. Agora, a pergunta envolve as 10 regiões que mais precisam, né, dessas vagas. Para onde não houver a possibilidade de colocar uma creche na CPTM ou esse modelo não atender, como é que resolve? Nós temos hoje uma infinidade de unidades, né, de creches particulares que foram fechadas por conta da pandemia. Essas creches fecharam as portas. Hoje mesmo de manhã, eu tive na Associação Comercial aqui de São Paulo, na hora do almoço, e nós tivemos uma longa conversa, foram 3 horas de sabatina, porque eles queriam entender o que é possível fazer para reverter a quebradeira em São Paulo nas mais diversas áreas, desde o microempreendedor, né, individual até aquele que emprega muita gente. E lá no meio da conversa apareceu essa discussão da área educacional. Então, havia lá alguns empresários da área de educação, tanto da educação infantil quanto do ensino médio, e que alguns fecharam as portas ou fecharão agora, né? E eu ouvi de uma dessas empreendedoras o seguinte: eu não aguento mais pagar os funcionários, eu não estou conseguindo, eu não tenho dinheiro para pagar mais. Então, eu não tenho nem ajuda do governo mais para isso e vou fechar as portas. Esses espaços privados podem ser espaços aproveitados pela prefeitura em grandes parcerias. E aí a gente resolve o problema do dia para a noite. Do dia para a noite. Você pode me perguntar, tá, mas como é que vai ter dinheiro para isso? Tem dinheiro, não falta dinheiro para educação, gente. Quando a gente pega o desenho, né, da educação no Brasil inteiro e da educação em São Paulo, e aí eu vou pegar a educação municipal como um todo, nós gastamos o dobro, São Paulo, a cidade de São Paulo, per capita, o dobro per capita do que gasta Teresina. Teresina é no Piauí, um dos estados mais pobres do Brasil. Já teve no ranking ali dos estados mais pobres, ela já teve em primeiro lugar. Hoje não está em primeiro, mas está entre os mais pobres. Nós temos uma educação lá que supera a qualidade de São Paulo, em mais que o dobro, e gasta-se a metade per capita. Opa, alguma coisa está errada. Se lá os índices do IDEB são muito maiores, né, de aprovação no próprio Enem, né, notas do Enem são muito maiores, porque a gente pega a criancinha ali, primeira infância, mas a gente está pensando no desenvolvimento dela e no futuro. Ela chegar, né, terminar o primeiro ano alfabetizada, né, chegar no ensino médio, né, tendo realmente condições de disputar o mercado de trabalho, o vestibular. Então, a gente começa lá pequenininho, mas a ideia é todo o desenvolvimento global dessa criança. Então, alguma coisa está muito errada aqui, Floriano. Se a gente gasta mais que o dobro, e não é, eu estou pegando Teresina como um exemplo, porque é um case que eu estudei, mas tem outros tantos exemplos. Então, se a gente está gastando o dobro e tem metade do resultado, opa, alguma coisa está errada. Então, otimizar esse processo, transformar esse processo educacional de uma maneira mais inteligente, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda. Nenhuma. Eu já bati lá na porta da Viviane Sena, do Instituto Ayrton Senna. Todo mundo sabe, a Viviane, gosto dela, uma amiga pessoal, era minha indicada para ser ministra da Educação, né, quando o Bolsonaro assumiu o governo, e por um erro muito grosseiro mesmo do governo, né, acabou que da Viviane virou o Mozart, e depois do Mozart convidado, quase nomeado, né, atravessaram o Vélez, e aí a gente viu o que deu. Né? Mas a Viviane era a minha primeira indicada para ministra da Educação, justamente pela qualificação que ela tem nessa área, que o Instituto Ayrton Senna tem nessa área, né? Então, já andei conversando com muitas pessoas que desenvolveram projetos, inclusive com gente dentro do Instituto Ayrton Senna, que não se mete em política partidária. Então, assim, isso é para depois. Mas eu já estou avisando que eu vou bater na porta depois, do jeito que eu bati na porta quando fui eleita deputada e quando tentei levar, né, o Instituto para ajudar a comandar a educação no país inteiro. Então, nós temos pessoas muito qualificadas. O que nós precisamos de uma gestão eficiente. A própria Viviane tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz, olha, não falta dinheiro para a educação, falta gestão. Ela compara a educação a uma mangueira furada. Então, se você colocar mais água na mangueira furada, vai sair água pelos furos. Então, tem que consertar a mangueira.
E aí sim a gente vê se precisa ou não precisa, mas não é o caso de São Paulo. Nós temos realmente um orçamento que dá conta do recado. O que nós não temos é um gestor na área que dê conta do recado, né? Ou que pelo menos peça ajuda para quem sabe mais, que é isso que a gente tem que fazer. Muito bem. Eu tenho aqui algumas perguntas do Luiz Gonzaga, o Calazans. Eu pergunto se você quer fazer de viva voz, Luiz. Parte delas já foi respondida pela Joyce. O Luiz Gonzaga coloca também a questão das creches em estações de metrô, se você acha que é possível estender a estações do metrô. Sim, sem dúvida, tá? É que assim, eu tô prometendo só o que eu já fiz o estudo e posso dizer, dá para fazer, mas tá em estudo em outras estações, tá? Bom, a outra pergunta dele a pergunta da Carla Mourão como é que se a prefeitura teria recursos para pagar creches particulares. Eu acho que de alguma forma você respondeu, mas Sim. Fica aqui também a questão, e lembrar que as creches, tanto públicas como particulares, sofrem dos mesmos problemas em relação a esses 10 distritos, Joyce. A gente queria te escutar também, são distritos em geral que não têm esse tipo de equipamento, porque estão em áreas de manancial, que é o grande problema na zona sul de São Paulo, né? Sim. As áreas de Guarapiranga, Parelheiros, Marcelac, né? Grajaú, né? Valo Velho, Capela, Capão, e também aquela parte de cima da Cantareira, que também é área de proteção ambiental, e que por falta de regularização fundiária, nós tivemos, então, um adensamento desordenado, e a prefeitura tem dificuldade de arranjar um local, tanto para construção como para locação de imóveis para creches públicas ou mesmo privadas adequadas à normatização. Então, esse também é um desafio, né? Fica aqui a pergunta. É um desafio e que vai ter que ser resolvido, vai ter que resolver. Houve em relação à política habitacional, houve uma omissão gigantesca nos últimos governos. Eu vou colocar os últimos, pode empurrar 10 prefeitos lá para trás. Não vou culpar um ou outro, vamos empurrar 10 lá para trás. E aí a gente vê esse crescimento aí desordenado. Está no meu plano também a urbanização. Eu nem falo reurbanização, porque você só reurbaniza o que já foi urbanizado. Então, é a urbanização de muitas dessas áreas, recuperação de mananciais. O que eu puder resolver deixando essas pessoas nesses locais, urbanizando, levando infraestrutura, regularizando, eu vou resolver, né? Porque não adianta também você tirar todo mundo dessas áreas, você tira e daí põe aonde? Né? Então, tá prejudicando a natureza, o problema é o manancial, tá bom, aí a gente tem que tirar. Não, dá para recuperar o manancial, transformar essas pessoas em cuidadoras desse espaço? Então, mas esse é um outro assunto. Floriano, se a prefeitura não conseguir, por burocracia, por falta de espaço, colocar uma creche naquele local, vai ter que resolver com transporte. Vai ter que buscar essa criança, vai ter que levar essa criança de maneira adequada, e aí pode ficar até mais caro isso. Porque você vai ter que ter um transporte adequado, as crianças têm bebê, você vai ter que colocar num local seguro, fazer o transporte de maneira segura, então fica mais caro esse negócio. Então, é mais inteligente tentar resolver no próprio local, desburocratizando um pouco o processo. Então, se dá para resolver a área de manancial, se dá para resgatar a área de manancial, se dá para urbanizar aquela área, também dá para colocar uma creche naquela área. Ou, de novo, nesse caso, a creche na estação, para quem trabalha, resolve. A creche na estação resolve. Porque aí a mãe pode sair com a criança, deixar a criança na creche ou ir trabalhar. E alguém perguntou de dinheiro, né? De novo, dinheiro tem, gente. Não falta dinheiro, falta gestão. Dinheiro tem. O problema, quando eu digo para você que um aluno aqui custa o dobro de um aluno em uma cidade que é muito mais pobre que São Paulo e que é um aluno que tem um rendimento muito maior, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que tampar aí os buracos dessa mangueira. A pergunta da Carla é se precisaria também de uma legislação específica para uma espécie de voucher, né? Que eu estou entendendo que... Não, de jeito nenhum, não precisa não. De jeito nenhum. A não ser que eu queira um dinheiro extra, né? Se eu quiser uma autorização para colocar um outro dinheiro, porque a gente tem que mexer com o que está dentro do orçamento. E aí, se eu precisar mexer em outro dinheiro, ou precisar colocar mais dinheiro nesse processo, aí eu preciso de uma autorização da Câmara para isso. Mas não é o caso. Como eu estou dizendo para vocês,
com a gestão adequada, a gente consegue colocar dinheiro tranquilamente nisso. Então, fica na mão da prefeita e do secretário da pasta. Então, dá para fazer isso sem nenhuma burocracia. Perfeito. Nós estamos com 22 pessoas na sala. Eu lembro que quem quiser perguntar, pode perguntar pelo chat ou pode também abrir a câmera e fazer a pergunta à nossa candidata. Tem uma pergunta que chegou, Joyce, que trata aqui... Tô com o pessoal pegando no meu pé aqui, dizendo que tem 5 minutos que eu tenho que ir. Tá bom. Não, só uma pergunta importante que é recorrente aqui no grupo Criança na Creche, que é sobre a qualidade. Né? Como tratar a questão da qualidade do atendimento que é prestado nas creches atuais, do ponto de vista dos funcionários, dos servidores, né? Dos educadores e também da qualidade do espaço físico para o atendimento dessas crianças. Bom, o espaço físico é o óbvio ululante, né? A gente precisa adequar os espaços ou trocar os espaços. Não adianta você fazer um amontoado de crianças, não é isso, não é esse o modelo que eu quero. E eu sou perfeccionista demais em tudo que eu faço. Eu brinco aqui em casa com os meus filhos que você tem que fazer o melhor que você puder sempre, desde fritar um ovo até tentar salvar o mundo. Aqui a máxima da minha casa é essa, né? Então, adequar os espaços físicos, isso não é um problema. É fácil de fazer, precisa realmente de querer fazer e de gestão. Em relação à prestação de serviço do servidor, do funcionário que vai cuidar dessa criança, esse servidor precisa ser valorizado de várias maneiras. E a valorização não é só financeira. Ele precisa de qualificação. Ele precisa de treinamento. Né? Então, eu acho que talvez essa seja a maior valorização que os cuidadores e educadores, e aqui eu já pego não só para a creche, mas para quem já está entrando na primeira série, segunda série, esses educadores, eles recebem, às vezes, um treinamento no início de carreira e talvez um no final e nem isso. E eles são meio que abandonados e vão fazendo a coisa do jeito que acham que tem que fazer. Então, esse trabalho de trazer esse educador, de formar esse educador, é um trabalho que pode ser feito sem burocracia nenhuma, com instrumentos tecnológicos. Se a gente consegue, qualificar médicos, e eu não estou falando do que eu não sei, eu estou falando do que eu sei. Eu tenho uma filha que faz medicina. Aliás, é a primeira aluna da classe e uma das primeiras da universidade. O bichinho estuda bem, entendeu? De vez em quando eu falo para ela, para de estudar, menina, porque ela é o dia inteiro estudando, é uma coisa de doido. Tá lá com seus 20 anos, terceiro ano de medicina, né? Então você vê que eu fiz bem o meu trabalho, viu, Floriano? Mesmo tendo 3 empregos, trabalhando muito, né? Os meus estão... primeira infância. Teve uma primeira infância, né? Uma mãe dedicada à primeira infância e um pai dedicado a ensinar matemática e física, né? Então a mãe ficou nas humanas e o pai nas exatas. E aí a gente tem uma menina brilhante, né, que está brilhando na medicina, né? Mas existem hoje cursos de capacitação para médicos por aplicativo. Para médicos. Tem cursos de neurocirurgia, não neurocirurgia, né? Mas curso para neuro, para, por exemplo, você aprender a fazer uma boa anamnese, para saber se aquela pessoa tem que ir para um hospital, né? O médico que está atendendo tem que mandar aquela pessoa para um hospital fazer uma tomografia ou dar uma cibalena para ela ir embora, que é só uma enxaqueca. Então, se consegue se treinar pessoas formadas em neurologia ou que estão indo para esse caminho, como é que a gente não vai conseguir treinar com tecnologia o educador? A gente consegue. Basta ter um equipamento de qualidade, né? um tablet na mão, um bom programa nessa área de capacitação, e isso aí eu já estou fazendo tanto para educadores, quanto para agentes de saúde, agente comunitário de saúde. Eles precisam passar por um treinamento. Foi, inclusive, contratado aqui em São Paulo há algum tempo um treinamento e ficou dito pelo não dito. A prefeitura contratou o treinamento para agentes de saúde e ficou dito pelo não dito. Então, se dá para treinar médico, né, atualizar, capacitar, dá para treinar agente comunitário de saúde, dá para treinar educador também. Então, esse processo de capacitação tem que ser constante, né? E vigilância. O melhor jeito de eu ter vigilância, e eu tô pensando muito numa ideia, Floriano, ainda não vou prometer fazer, mas eu estou pensando muito em criar conselhos para todas as áreas, né? Conselhos de idosos. Idosos daquela região específica. Para as subprefeituras, eu já decidi que eu vou criar. Porque os idosos da região específica de subprefeitura A, B ou C conhecem muito o local, eles têm mais tempo disponível, têm uma energia danada, né, e vão ser um chicote no lombo do subprefeito. Então, eu penso em criar conselhos também com educadores que já não estão mais na ativa, já foram, né, se aposentaram, mas que têm essa disposição
de ajudar como conselheiros, né? De pessoas que são apaixonadas por essa área de educação. E eu vejo quanto tem pessoas que querem ajudar, e querem ajudar pro bono. Elas querem ajudar, mas que acabam, de uma maneira ou de outra, encontrando blindagens no meio do caminho. Eu vou romper essas blindagens para que nós possamos ter olhos capacitados para realmente mostrar, né, se aquele local está oferecendo um serviço de qualidade. Porque tem que oferecer um serviço de qualidade, né? E essa é uma obrigação da prefeitura. Eu tenho certeza que vocês vão me cobrar muito sobre isso, então eu vou trabalhar já antes para que o serviço seja bom e eu não receba puxão de orelha. Bom, se tem compromisso, vou Tenho, passar a gente, eu palavra, tenho então. reunião no partido, mas a Maria Cecília levantou o dedo. Como ela é amiga da sua mãe, como você disse, há 200 anos, eu tenho medo de dizer não para ela, então pode falar, Maria Cecília. E olha, Joyce, tem uma energia incrível. Maria das Cecília, minhas? qual a palavra? Microfone, Maria Cecília, microfone. Ok. É o seguinte, Aí. já queria saber, lógico que você sabe, nós temos 96 distritos aqui no município, com 32 subprefeituras e 13 regionais de ensino. A população desses distritos varia de 50 mil para Capão Redondo com mais de 300 mil. Quer dizer, é uma imensidão de gente. E eu achei suas ideias interessantes e viajei junto com você nelas, eu já vi a cidade melhor, achei bacana. Porém, colocando o pé bem no chão, realidade assim, eu pergunto, é uma pergunta, se você acharia interessante, em pelo menos 1 ano, 2 anos, focar num distrito, fazer todo esse investimento de creches de qualidade nesse distrito, e com melhoria de infraestrutura e segurança, tudo isso, saúde principalmente também, se você acharia interessante fazer um piloto e aí mostrar para São Paulo, olha, funciona, vamos triplicar, quadruplicar, vamos replicar esse exemplo que deu certo nos outros municípios. Aí ficaria um registro de sucesso. Eu queria saber a sua opinião. Do ponto de vista de implantar novos equipamentos fora a creche na estação, eu acho que é uma ideia de fazer um projeto piloto de uma super creche nota 10 em São Paulo. E aí com tudo que realmente a nossa creche dos sonhos tem que ter. Agora, eu não tenho tempo hábil e nem as mães para esperar que um projeto piloto específico dê certo para que eu possa resolver o problema das outras mães. Por isso a minha pressa nas creches da estação, da CPTM. Porque, como eu disse para você, em sendo uma PPP, né, eu vou ter dinheiro da iniciativa privada, vai ser um jogo de ganha-ganha, e eu consigo startar tudo isso de uma vez só, nas CPTMs. Aonde não resolveu, como nós temos aí, São Paulo é um país, nós temos 96 estados dentro de São Paulo. Essa que é a verdade, né? Cada distrito que nós temos em São Paulo é um pequeno estado. Então, isso me preocupa bastante porque as soluções também são regionalizadas. O que funciona para o extremo sul não funciona para o centro estendido, né? O que funciona para o extremo leste não vai funcionar para a zona oeste. Então, são soluções muito regionalizadas. Eu tenho que pensar numa solução rápida, volume, e eu tenho que pensar numa solução de excelência. Para a solução de excelência, esse modelo que você apresenta é o ideal. Vamos fazer aqui a creche ideal, a creche dos nossos sonhos, transformar isso numa realidade. Agora, eu preciso dar volume, eu preciso ter vaga, eu preciso fazer com que essas mães deixem as crianças num lugar seguro e decente. E para isso, a creche na estação resolve uma boa parte do meu problema, não tudo, né? Mas são soluções que podem andar ali como em duas pernas, né? Para não ficar manca. Resolve uma no volume e resolve, ao mesmo tempo, um projeto piloto para a gente ter extrema excelência na prestação de serviço. Muito bem. Então, em respeito à nossa candidata, Joyce, eu queria te agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade do tempo aqui para o Grupo Criança na Creche. Essa nossa conversa, a roda de conversa, sobe agora para o YouTube e fica para a posteridade. Desejando muita sorte a você, mais uma vez agradecendo aos nossos parceiros, a Virada Feminina, a Organização Brasileira de Mulheres Empresárias.
Mulheres da Verdade, Liga das Mulheres Eleitorais do Brasil, a Libra, Fundação Baquiana, o IBREI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, e a ABIME, Associação Brasileira Internacional de Imprensa e Mídia Eletrônica. Maria Cecília, pergunto se... Eu queria só falar uma coisinha, Floriano, antes de ir embora. O meu plano de governo, Maria Cecília, ele está sendo feito na contramão. Eu também quero falar uma palavrinha antes de você ir embora. Tá. O meu plano de governo está sendo feito na contramão do que geralmente fazem os candidatos, né? Porque geralmente o candidato pega o bolo e diz assim, o bolo é esse aqui, gosta ou não gosta? O sabor tá bom ou não tá bom? A decoração tá boa ou não tá boa? Eu estou fazendo ao contrário. Eu estou entrando numa conexão muito profunda com os mais diversos campos da sociedade, comércio, indústria, educação, serviço, capacitação, empreendedorismo, e acatando as sugestões, pegando esses ingredientes desse bolo para que a gente faça o bolo juntos, né? Então, eu fiz isso com o setor de clubes, a gente fez uma parceria com o setor de clubes aqui em São Paulo para que eu possa perdoar algumas dívidas, e a palavra é essa mesmo, de IPTU, que alguns clubes têm, mas esse perdão não é um perdão, porque eles vão pagar isso de volta, em prestação de serviço para as comunidades, em educação técnica para jovens, em formação profissional, em formação para uma coisa que eu estou chamando de Banco da Mulher, que é a capacitação, qualificação de assessoria para ela, assessoria técnica, e mais um empréstimo para que ela possa empreender. Então, eu tô trocando, né? Eu perdoo algumas coisas que eu nem tenho certeza se vou receber em troca de serviço. Hoje mesmo fiz uma parceria com a Associação Comercial para que a gente faça um grande polo aí de treinamento e capacitação de pessoas que perderam o emprego e precisam se virar. Então, eu queria deixar essa linha aberta para que vocês possam me passar todas as sugestões, vocês que são muito mais estudiosos, especialistas na área do que eu, né? Eu sou jornalista, e um jornalista é um generalista por si só, né? Ele entende um pouco de cada coisa. E a única coisa que eu entendo muito, muito, muito é de articulação política. Isso eu entendo bastante, né? Deu para mostrar aí na liderança que eu fiz no primeiro ano do governo. Então, eu quero deixar essa linha aberta, esse canal aberto, para que a gente construa isso com uma via de mão dupla, né? Porque, do mesmo jeito que eu pedi ajuda, né, para especialistas do Instituto Ayrton Senna, do mesmo jeito que eu pedi ajuda para os melhores médicos de São Paulo, eu também estou deixando aí esse caminho aberto para que a gente possa ter esse diálogo. Maria Cecília, só antes de você perguntar, eu também queria perguntar se o Rafael do IBREM, Rafael Bernardo, está por aqui conosco, e se ele também teria uma pergunta a fazer. Rafael está aqui? Eu passo a palavra a Maria Cecília já para o encerramento, Maria Cecília. Pois não. É o seguinte, Joyce, eu acredito que eu tenha sido, eu não tenha me expressado bem no seguinte. Quando eu falei na escolha de um eventual projeto piloto, eu imaginei não só uma creche, ou 2 ou 5, ou seja, resolver a questão de um distrito, como se fosse possível ter um distrito resolvido nas áreas da saúde. Entendi. Não entendi. só a creche também. Uma coisa global, entendi. Entendi. Exatamente, global. Que você é forte. Essa questão desse mundo pós-moderno, onde nas ciências valem a interdisciplinaridade, fazer valer a intersetorialidade no trabalho da prefeitura. Quer dizer, que todas as secretarias, como você bem disse, de chamar entidades conjuntamente para o trabalho, chamar as secretarias todas para um trabalho focado e arrumar, o meu sonho é esse, arrumar um dos distritos e dizer, é possível que consigamos avançar de verdade. E aí ter um exemplo palpável, independentemente dessa ideia fantástica que você teve, construir essas creches, desses espaços, dessas estações, sem deixar de lado esse trabalho de expansionismo, porque a mulher precisa mesmo, embora seja... Eu gosto muito da ideia. Gosto muito da ideia, Maria Cecília. Inclusive, eu tô a minha ideia é enxugar algumas secretarias da prefeitura, cortar outras, tipo a SPTrans, que não é secretaria, eu vou fechar, tem um monte de coisa que eu vou fechar. Outras eu vou juntar, mas tem 2 que eu vou criar. Então, eu devo cortar aí umas 5, 6, criar 2. Uma é a Secretaria de Integração, que é com esse espírito que você está me falando, né, da solução global. Para ter uma secretaria que integre todas as outras, para que soluções sejam pensadas em conjunto. Hoje, os secretários não se conversam. Se você tem uma solução bacana para a saúde, que pode ser adaptada para a educação, eles nem sabem o que um está fazendo, o outro está fazendo. Você ter um grande secretário integrador que possa dar a solução global,
para todas as áreas que eu estou chamando de saúde global para São Paulo, porque é saúde na educação, é saúde na saúde, é saúde no meio ambiente, é saúde... Então, é saúde global. Eu quero trazer essa cidade com saúde global. Isso está no meu plano de governo. E a Secretaria de Empreendedorismo, justamente para combater a questão do desemprego, né? O melhor jeito de você transformar um desempregado em alguém produzindo renda é você transformar ele em empreendedor para ele andar com as próprias pernas. Então, isso também está no meu plano. Gostei muito. Já peguei a sua ideia, já está aqui. Vamos fazer um projeto piloto. Que maravilha. Para encerrar, realmente, a Joyce tem compromisso agora, eu pergunto a Silene se ela quer fazer a última pergunta, depois encerramos. Silene? Se a Lilian não está? Também? Tem mais alguém? Bom, Joyce, eu quero mais uma vez agradecer em nome de todo o Grupo Criança na Creche, agradecer a Maria Cecília, agradecer a você, desejar muita sorte. Você é uma mulher de fibra, uma mulher de luta, traz ideias inovadoras para o nosso grupo, para a nossa reflexão e eleita conte conosco, porque nós queremos contribuir e ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. Tá bom? Obrigada, contem comigo. Eu vou pedir para a minha assessora deixar o meu celular pessoal com vocês. A gente pode até formar um grupo para discutir essas questões específicas envolvendo a educação infantil, né? E acho que é bem importante para não ficar empurrando o negócio com a barriga, né? Já cria logo o grupo, já manda logo as ideias, já põe logo no papel, já desenrola, né? Para a gente evoluir, né? Já passar para os próximos assuntos. E aí ela vai passar, Floriano, passa para Maria Cecília e para você, e vocês distribuem aí para todo mundo. Perfeito. Combinado? Perfeito. Combinadíssimo. Tá bom, gente. Obrigada, boa noite, Então, viu? muito obrigado, uma boa noite, Joyce, boa sorte, muito obrigado a todos em nome do Grupo Criança na Creche, muito obrigado, Maria Cecília, uma boa noite. Tchau, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.